Olá, eu sou o pastor Abidiel Ferreira. Quero agradecer você por estar acompanhando nossas programações através das redes sociais. Meu muito obrigado. Agora eu quero fazer 2 pedidos específicos. Primeiro pedido é que você inscreva-se no nosso canal do YouTube, o Evangelho Reformado em Evidência. O segundo pedido é que você acesse a página da nossa igreja, ICE Mojuí dos Campos. Meu muito obrigado, você vai lá, acesse a página e você vai acompanhar todas as programações da nossa igreja. Fique na paz, em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Olá, meus irmãos, muito bom dia, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em vossos corações. É mais um domingo que estamos falando direto do templo da Igreja Cristã Evangélica na cidade de Mogi dos Campos, transmitindo mais uma EBD. Você que tem acompanhado nossas programações através das redes sociais, tem acessado a página da nossa igreja, que Deus te abençoe, continue sendo edificados pela palavra de Deus. E nós estamos sempre aqui, nos dias de domingo e dia de terça-feira, levando a mensagem aos corações. Quero agradecer a Deus por mais um domingo, em especial, onde nós estamos trabalhando com o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. E nós estamos servindo ao Senhor e você é o nosso convidado. Eu quero fazer uma oração pedindo a direção de Deus, que essa programação seja dirigida de forma harmônica com a santa vontade do nosso Senhor. Feche seus olhos e orem comigo. Pai Santo, obrigado, Deus, pela tua imensa bondade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma manhã de domingo, servindo ao Senhor. Toma a direção dessa programação, fale conosco através da tua palavra, que sejamos edificados, meu Deus, através da tua palavra. Abençoe a vida desse meu irmão, dessa irmã, de todos os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Pai Santo, pois assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar com a nossa programação e eu quero pedir que os nossos irmãos que estão trabalhando no áudio, que coloque uma música, vamos estar ouvindo essa canção e eu tenho certeza que você vai ser edificado através da letra dessa canção. Vamos ouvir. Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio, estão de pé, muitos foram abatidos no caminho, há muitos inimigos. Visto meu alvo. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defende e ataquei.
ungida estou. Segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Segurando a espada na mão, O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. Num dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho. eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão. Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Cristão, escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito bem, irmãos. Já chegamos de volta aqui para compartilhar a palavra. E eu quero já convidando você para pegar a sua Bíblia para o endereço de Efésios capítulo de número 6. Vamos estar lendo 2 versículos da palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Você vai abrir em Efésios capítulo 6, especificamente no verso de número 17 e 18. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Eu convido você a fazer uma oração agradecendo a palavra em que acabamos de ler. Pai Santo, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos pelo teu imenso cuidado, teu imenso amor e pela edificação da palavra do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Fale conosco através da tua palavra. Que teu Espírito Santo seja o agente para levar essa mensagem aos nossos corações. É isso que eu oro, meu Deus, e peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos trabalhando numa série de bases bíblicas para fortalecer as famílias. E nós chegamos no 4º domingo do mês de maio, onde vamos trabalhar dentro desse texto que nós lemos para edificar as famílias. E eu falo a família de forma coletiva, mas eu também posso destacar aqui de forma individual. Então, a palavra de Deus vai nos edificar, ok? Então,
Paulo, já no final da sua exposição sobre as armaduras de Deus, menciona aqui mais duas, chegando nesse final, ele menciona mais duas armaduras importantes que o cristão deve tomar posse para lutar contra o inimigo. Nós falamos em outras oportunidades que nós cristãos temos uma luta diária contra o inimigo de nossas almas, que é Satanás. E para isso nós precisamos tomar posse dessas armaduras que o apóstolo Paulo está recomendando. E ele chega agora para recomendar as duas últimas armaduras para o crente ser forte. E nessa série ele vai trazer essas duas recomendações para mim e para você, meu amado irmão. Paulo termina abordando que todas essas armaduras de Deus, elas devem ser usadas sem abrir mão de nenhuma delas. Nós já falamos em várias aqui, você pode ler o capítulo e você vai perceber que são várias armaduras. E agora nós já estamos chegando ao final e das duas últimas armaduras e que nós devemos tomar posse sem abrir mão das demais que falamos anterior, tá? Então, para sermos fortes e termos condições de lutar contra o nosso inimigo, contra as ciladas que ele planeja para nos destruir, para destruir a igreja e nos destruirmos como crente individualmente, nós precisamos tomar posse dessas duas armas e dessas duas armaduras, tá? Vamos então abordar nesta manhã 3 aspectos para sermos famílias fortes ou crentes fortes em Deus, ok? Então, para você ser uma família forte, nós vamos abordar. São as 3 pontos que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O primeiro ponto: famílias fortes procuram em todo tempo cultivar a mente de Cristo. Isso aqui é muito importante, porque numa batalha espiritual, a batalha ferrenha está na mente. E nós precisamos tomar posse dessa armadura para ter uma mente forte para combater esse mal. Ok? Então Paulo alerta: use o capacete da salvação. A pergunta é: o que seria esse capacete da salvação? Tem algumas interpretações, mas eu quero ficar com o de alguns comentaristas, como o pastor Russell Shedd e outros, que diz que o capacete da salvação é ter uma mente preparada, uma mente alimentada para combater o mal. Então, o capacete é uma das armas, ou tal, eu diria, uma das últimas armas que o soldado romano colocava antes de sair para uma batalha. Lembre-se que ele já tinha se apropriado das sandálias, do cinturão e etc. E agora ele recomenda colocar o capacete da salvação. Estava falando das 2 peças muito importantes no capítulo 6 do texto que lemos, o verso 17 e 18. Agora ele pede para colocar o capacete. O que Paulo tinha em mente quando usou essa expressão capacete da salvação? É isso que eu quero abordar com você, tá? E como eu disse, eu quero ficar com a posição do pastor Russell Shedd, e que ele aborda de forma categórica, e eu fico com essa posição quando ele diz que
essa arma que Paulo está falando é a cura da mente. Quando ele fala a expressão, o capacete, ele está falando que devemos ter uma mente sadia, o capacete da salvação. Então, alguns outros também fizeram essa colocação e defendem que o capacete se refere à mente controlada por Deus. E é exatamente nesse ponto eu quero abordar esse assunto tão importante. Porque uma vez que nós estamos vivendo numa batalha espiritual, e a batalha é na mente, onde nós temos sido atacados, a família, os membros dessa família têm sido atacados na mente. Então nós precisamos tomar posse do capacete da salvação. Ou seja, o capacete se refere à mente controlada por Deus. Ok? Se queremos ser fortes como cristãos, famílias, filhos, esposa, marido, precisamos tomar posse e proteger os nossos pensamentos. Ok? Vamos lembrar do episódio de Davi. Davi cometeu um vacilo. Davi não protegeu a sua mente. E ele acabou caindo em pecado com Betseba. Em 2 Samuel, no capítulo 11. Então o diabo atacou a mente de Davi. Os desejos da sua mente. E posterior foi alimentada e acabou em uma desgraça total na sua vida. Veja só, meus irmãos, o diabo ele ataca a mente do cristão para destruir. E como família cristã, devemos cultivar a mente de Cristo. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16, eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu vou ler esse versículo, 1 Coríntios, o capítulo 16, abra lá rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso, capítulo 2, perdão, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 16. Vamos lá. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios 2, verso 16. Olha o que diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo para lutar contra o inimigo, uma vez que ele tem atacado exatamente nossa mente. Então, para ser forte, precisamos tomar posse do capacete da salvação, que é uma mente sadia, uma mente alimentada pela palavra, instruída pela palavra. Então, para sermos fortes, precisamos tomar posse do capacete da salvação. Em famílias fortes, seus membros cultivam pensamentos puros, santos, cuidam do tipo de filme que vê, que assiste, as músicas que ouvem. Qual o tipo de música, qual o filme que você está assistindo? Que tipo de programação? O que tem ocupado a sua mente? Paulo recomenda que a nossa mente deve ser uma mente de Cristo. E você tem a oportunidade, meu irmão, assim como eu, tenho essa grande oportunidade de crescer um pouco mais, tomar posse dessa palavra, alimentar a minha mente com aquilo que vai edificar a minha vida espiritual, assim como você. Então, trabalhe em cima dos seus familiares, promovendo a eles produtos que vão trazer uma mente saudável, ou que vão produzir uma mente saudável para a edificação dessa família e dessa igreja. Ok?
Nossos pensamentos devem ser o contrário do que o mundo oferece. Nós sempre precisamos andar na contramão do que o mundo oferece. Nossos pensamentos devem ser os pensamentos que agradem a Deus. Ok? Então, para sermos famílias fortes, precisamos tomar posse do capacete da salvação, que é ter uma mente saudável, uma mente de Cristo, pensamentos bons. E para isso precisamos fazer as nossas escolhas, como filmes, como músicas, como atitudes que vão adorar a Deus e posteriormente trazer uma vida espiritual de forma saudável. Ok? Que Deus nos ajude a praticar essas verdades. Segundo ponto, meus irmãos, famílias fortes não abdicam em hipótese alguma das Escrituras. Então, Paulo diz, na última armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, precisamos tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Paulo quis dizer com esta expressão? Eu vou compartilhar com você. Paulo cita, então, a última armadura, uma armadura de ataque. Depois de colocar todas as armaduras, a última era a espada. Uma armadura de ataque. Um soldado romano, após ser convocado a uma batalha, ele colocava todas as suas armaduras, como as sandálias, o capacete, o cinto, o escudo, e por último ele pegava a sua espada, que era a arma de ataque contra o inimigo, então ele colocava. E que Paulo traz em mente aqui, meus irmãos, é que devemos colocar essa arma de ataque em nossas vidas, ok? E isso só é possível com a palavra de Deus. O crente, quando deixa de ler a Bíblia, ele vai enfraquecendo, ele fica sem defesa contra as armadilhas do diabo. Para sermos famílias fortes, em hipótese alguma, devemos negligenciar a palavra de Deus. Então temos que estar lendo a Bíblia constantemente para ser vencedores contra essas armadilhas, tá? O autor de Hebreus, ele faz uma citação muito importante que eu quero ler com você, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Veja só, meus irmãos, o efeito que tem a palavra. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra, que sonda os pensamentos, que julga os pensamentos. Nós precisamos edificar as nossas vidas através das Escrituras. Não existe vida espiritual forte, madura, alicerçada com a ausência das Escrituras. De maneira nenhuma. Não pode haver uma vida espiritual forte sem as Escrituras. Eu quero fazer um comentário aqui de Susannah Wesley, mãe dos irmãos Charlie Jones Wesley, que criou seus filhos com uma forte valorização das Escrituras. E esse é o nosso desafio. É o desafio meu e seu de criar nossos filhos, viver em família com a palavra de Deus, fortalecendo através das Escrituras. Devemos em nossas famílias fazer o mesmo que Lloyd
mesmo que Eunice, que ensinou Timóteo, ensinaram Timóteo de uma forma singular, deixando exemplos. É assim que eu e você precisamos fazer. Deixar a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensine. Ensinar os nossos filhos. Não negligenciar o ensino das Santas Escrituras. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Fazer como fez essas pessoas. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 15 e 16. Então a palavra de Deus ela é apta para nos ensinar, é apta para nos corrigir e de maneira nenhuma, como famílias, como queremos ser ou devemos ser famílias fortes, para ser igreja forte, devemos negligenciar essa palavra de Deus que é apta para nos ensinar. Quanto marido, quanto esposas, pais, filhos, netos, avós, devemos desejar ardentemente essa palavra e ela é nossa arma de defesa para não cairmos em tentação e posteriormente ser famílias derrotadas. Então, meus irmãos, fique com essa recomendação, com esse desafio de sempre estar lendo as Sagradas Escrituras. Leia a palavra de Deus e ela vai ajudar você, ela vai nos ajudar a ser fortes e resistir os dias difíceis, os dias de ataque que o inimigo tem lançado. Então, não se esqueça, leia a sua palavra, não negligencie a palavra de Deus. De maneira nenhuma, uma família que é forte vai abdicar da ausência da palavra de Deus. Permaneça lendo a palavra do Senhor. Se porventura você estava descuidado quanto à palavra, a leitura das Escrituras, recomece hoje. Chame seus familiares, chame sua família e leve a palavra de Deus. Incentive os seus filhos a ler as Escrituras. Então, irmãos, vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é famílias fortes oram a todo tempo. Como Paulo fala nesse último versículo que nós lemos do texto de Efésios capítulo 6, o verso 18. Então Paulo termina: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo aqui cita a palavra oração 4 vezes. E ele faz essa recomendação de orar no Espírito em todo o tempo. Veja só a importância que tem a oração, em como devemos cultivar a oração quanto família e individualmente. Paulo recomenda, em primeiro lugar, oremos em todas as ocasiões. Eu sei que tem pessoas que oram constantemente, mas também conheço pessoas que oram apenas quando estão em apuros, em dificuldades. A recomendação é que devemos orar em todo o tempo. Tomar posse das armaduras de Deus é fundamental para ser família forte. Mas também é importante entendermos que a oração, ela exige que seja todo o tempo. Se você está desempregado, orem. Mas se está empregado, orem, continue orando. Na saúde, na enfermidade, nos obstáculos da vida, orem todo o tempo. Orem de janeiro a dezembro. Orem. A recomendação é orar em todo o tempo. Para sermos famílias fortes, devemos orar em todo o tempo. Segundo,
a recomendação de Paulo, orem de todas as formas. A oração ela deve ser de súplica, de intercessão, de gratidão, de confissão. Essa é a recomendação. Orem de todas as formas. Orem, seja agradecido a Deus, confesse seus pecados, orem, interceda pelos seus irmãos, pela sua família. A minha pergunta aqui, você escolheu uma família para orar durante esse mês? Se não é só no mês de maio que nós vamos estar orando pelas famílias. Não, nós devemos orar sempre. E escolha uma família e ore. Quero aqui agradecer você por estar orando pela minha família, orando pela minha pessoa, nosso ministério aqui na igreja. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, continue fazendo isso. Estaremos aqui orando também por você. Orem em todo tempo, de todas as formas, de joelho, em pé, andando, sentado, faça isso. É uma arma maravilhosa, poderosa para nos ajudar a vencer os obstáculos da vida, ok? Em terceiro, a recomendação do Paulo é que oremos de maneira perseverante. Não desista de orar. Orem sempre. Não devemos jamais esmorecer. O segredo da vida vitoriosa em oração é nunca desistir. Então, para você ter uma família, uma vida de vitória, precisa permanecer em oração. E, em último lugar, orem uns pelos outros. Todos os santos, essa aqui é a recomendação do apóstolo Paulo, quando devemos cultivar a vida de oração no âmbito familiar pelos santos. Estejamos orando juntos, como família, filhos, pais, orando todo o tempo. Orando os netos pelos avós, os avós pelos netos, orando uns pelos outros, orando pela comunidade evangélica. A recomendação de Paulo é que estejamos orando uns pelos outros. Uma família forte, quando seus membros cultivam a oração, ela se torna vencedora, porque ela cultiva a oração. Juntos nós somos mais que vencedores e precisamos cultivar esses momentos de oração. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem tão maravilhosa, tão desafiadora para mim e para você nesta manhã, dizendo que Paulo, ele começou neste trecho da carta de Efésios falando da firmeza que o cristão deve ter e se apoderar das armas, tá? E aliando todas essas armaduras de Deus, que está sendo colocada à disposição, conforme orienta a palavra de Deus, que nós devemos permanecer alicerçados, firmados, tomando posse da armadura de Deus para ser vitoriosos, para sermos fortes. Então tome posse. Então não esqueça, orar por todos os santos. A oração, ela é fundamental. Leitura da palavra de Deus é fundamental para sermos fortalecidos pela palavra. Orem sempre em tempos de bonanças e tempos de escassez. Faça isso. Depois de toda essa orientação, o que nos resta é colocar em prática o uso da palavra de Deus, oração, todos os dias. Estas ferramentas, elas devem ser usadas tanto individualmente como no seio familiar. Que Deus nos abençoe, nos dê condições de colocar em prática a palavra de Deus. Meu irmão, que Deus em Cristo Jesus fortaleça a sua família. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar, encerrando, pedindo que Deus nos dê condições de colocar em prática essa palavra e também agradecido ao Senhor. Ore comigo mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Palavra poderosa, palavra que nos ensina, que nos instrui a viver de forma reta e
de forma vitoriosa no Senhor. Pai, nos ajude a colocar em prática a Tua palavra, orando, lendo a Tua palavra e obedecendo. Meu Deus, abençoe as famílias da Tua igreja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos conceda um dia de paz e de bênção. Fique na paz de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.